Esse encontro de missões com refugiados acontece todo mês, no segundo sábado de cada mês. Ele é uma iniciativa do canal Aliança Missões na Europa, no intuito realmente de divulgarmos o que está acontecendo no campo missionário relacionado aos refugiados. As vezes que nós temos a oportunidade de conversar, nós temos assim uma grande bênção do Senhor, porque é um crescimento, porque nós aprendemos muito uns com os outros. Esse mês, a nossa convidada é a missionária Isadora Mendes, que está na Ucrânia. E exatamente porque a Isadora está na Ucrânia, a gente estava aqui tentando resolver uma questão, não conseguimos. Não sei se vocês têm acompanhado os noticiários sobre a Ucrânia, não sei quem acompanha, mas a Ucrânia tem recebido muito bombardeio, né? E esses bombardeios, eles não atacam somente a parte dos prédios, eles atacam também a parte elétrica e a parte da internet. A cidade que a Isadora está teve muitos problemas essa semana por causa disso. E a Isadora tentou entrar, a gente tentou, até testou aqui antes de vocês chegarem, de como seria hoje o encontro, e não havia condição, não era, a imagem dela não ficava nítida, ficava paralisada, e ela também, a voz dela também não funcionava. Então, o que a gente combinou, né? Até por a gente não deixaria de ter esse momento de receber vocês, de falar um pouco sobre a realidade do campo missionário com refugiados, mas a participação da Isadora a gente vai remarcar para o próximo mês, né? E pedindo a vocês que vocês lembrem de orar por ela, pela segurança dela, pela segurança da equipe da Jocum que está com ela, porque realmente é muito perigoso o trabalho que eles desenvolvem no dia a dia. É um trabalho de paixão pelos perdidos mesmo, é algo de obediência ao Senhor, né? A gente às vezes não sei, eu vou até pedir para vocês, escrevam aqui para mim de onde vocês estão no mundo, né? Porque a gente às vezes tem pessoas de vários locais do mundo participando do encontro, isso é sempre uma riqueza, né? Escreve aí se é no Brasil, qual cidade, se é na Europa, qual cidade, se é na África, qual cidade, escrevam para a gente descobrir onde vocês estão. Mas e nós esperamos que no próximo mês, né, se Deus permitir, a Isadora esteja aqui conosco. Nós vamos reorganizar nossa agenda para que a gente não perca a oportunidade de ouvir dela o que o Senhor tem trabalhado na vida dela e através dela. Eu penso que se vocês estão aqui, na França, então tem muito trabalho com refugiados, né? E vou até perguntar para vocês, quem já trabalha com refugiados, para eu poder entender se tem alguém aqui já com alguma experiência. Ótimo, vamos ouvir você. Você me dá a chance de ouvir você? Vamos fazer um momento de troca, então. Tem mais alguém que trabalha já com refugiados aqui no grupo? Se tiver, eu quero conhecer, viu? Faço questão, tá? Nós estamos aqui na Finlândia desde de 2019, também trabalhando com refugiados. Somos as gotinhas no oceano, não sei se é a mesma coisa do nosso irmão. Eu não sei falar teu nome, tu vai me ensinar. Tá bom? Né? A gente é a gotinha no oceano, mas a gente está aqui para somar no reino, né? E isso é poderoso. Nós também vamos estar orando por todos os missionários que trabalham com refugiados hoje. Eu acho que se você entrou aqui, nós não vamos perder a chance. Não vamos perder a chance de interceder, porque não apenas vamos buscar conhecimento, mas nós vamos buscar sermos intercessores de quem está no campo com essas pessoas, porque nós precisamos, tá? Nós temos gente aqui de Portugal, muito bem-vinda, minha amada. Nós temos Espírito Santo, ai, que legal, muito bom. Nós temos também do estado de São Paulo, né, cidade de Cajamar. Cajamar? É isso? Falei direito? Gente, me perdoe, porque o óculos não está mais funcionando, tá bom? Então, meus queridos, vamos orar para começar o nosso encontro, tá? Ele vai ser um pouco mais curto do que normalmente ele é, mas nós não vamos perder a oportunidade de falar das coisas que o Senhor tem feito, as maravilhas que o Senhor tem feito no campo europeu e principalmente com os refugiados, tá bom? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de servirmos, porque é realmente uma oportunidade. É maravilhoso, Senhor, poder estar somando no reino. É maravilhoso ser cooperador contigo, Pai, naquilo que o Senhor tem feito. Paizinho, eu quero te pedir em especial que o Senhor
abençoe a vida da Isadora. Hoje ela fez um grande esforço, ela tentou, eu sou testemunha disso, de diferentes locais da cidade, tentou Lan House, não funcionava, tentou, o próprio celular dela também não funcionou direito. Então, Senhor Deus, nós sabemos que tudo coopera para o bem do seu povo. Então, nós te pedimos que tu continues abençoando a vida da Isadora e de toda a equipe de missionários que estão na Ucrânia nesse momento, ó Pai, livrando eles da morte, livrando eles dos acidentes, livrando eles, Senhor, de todo ataque de Satanás, Senhor Deus. Guarda eles, protege, dá o sustento, o pão de cada dia. Envia mantenedores, Senhor Deus, envia pessoas para cuidar deles, para guardá-los, Senhor Deus, nos momentos difíceis, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor também que nos dê coragem para sermos evangelistas e ministradores da Tua palavra, a tempo e fora de tempo. Abençoa também todas as pessoas que entraram hoje para participar desse encontro. Essa temática, se eles entraram aqui porque essa temática dos refugiados, missões com refugiados, está falando ao coração deles de alguma forma. E o Senhor sabe o propósito, Pai, de estarmos aqui. O meu propósito é te obedecer e servir aos meus irmãos, ó Pai. Nós estamos aqui para aprender contigo, aprender sobre o Senhor, aprender sobre o seu coração, ó Pai. O seu coração, a tua palavra nos ensina muitas vezes o quanto o Senhor ama o estrangeiro, o quanto o Senhor quer nos ensinar a amar o estrangeiro como a nós mesmos, ó Pai. Faz isso conosco, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Amém. Amém? Deixa eu ver mais quem... ok. Então, vamos fazer o seguinte, como hoje está bem diferente do que normalmente é, tá? Eu adoro essas surpresas do Senhor, não é? A gente planeja uma coisa e Deus tem planos maiores. Eu vou dar a oportunidade para o meu irmão, que é da França, aí uma oportunidade rápida, em 5 minutinhos, se apresenta, irmão, e diz como é o teu trabalho com refugiados, para a gente entender. Pode abrir teu microfone. Seja bem-vindo. Ok, obrigado, graça e paz. Meu nome é Weima Vakala, sou brasileiro naturalizado de origem angolana. Então, fiquei no Brasil 15 anos como professor em teologia e missionário e pastor. Aí formei uma família e a minha esposa faleceu em 2020, missionária Mimi faleceu em 2020, justamente no começo da pandemia. E estou aqui na França com a minha filha de 12 anos, que estamos aqui em Lausanne. E trabalhei muito com os refugiados de guerra civil no meu país, no começo da guerra, quando a guerra começou em 1992, junto com crianças mutiladas de guerra civil, e também com os deslocados. Também no Brasil, mesma coisa, trabalhamos muito com a minha falecida esposa, ajudando vários refugiados de vários países, ajudando na cesta básica, na palavra de Deus, e nos aconselhamentos, também nas orientações. E aqui também estou no centro de acolhido dos refugiados, ou como se fala em francês, de demandeurs d'asile. Então, consegui uma família que é perto aqui, num vilarejo, de um francês. Eles abriram as portas da casa deles para nos receber, porque aqui no centro de acolhido não tem como reunir pessoas, é proibido. Sendo que a França é um país laïque, então não tem como. Então, porque quando cheguei, me apresentei com toda a documentação e me proibiram, não pode fazer proselitismo aqui. Então, nos reunimos, sempre fizemos nossas reuniões aos sábados, que para permitir todo mundo ficarmos juntos. Então, temos alguns africanos e alguns franceses, e agora também tem uma família da Turquia que está indo. Então, nós começamos às 15h30. Então, como não tem um carro, então os irmãos vêm nos buscar, busca todos os refugiados e vamos lá naquele vilarejo fazer o culto a 10 minutos, a 15 minutos daqui. Então, gostei muito do grupo e cada vez mais estarei me empenhando, mostrando e também os trabalhos e também aprendendo ainda mais.
Obrigado. Amém. Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço, viu? É uma bênção do Senhor a gente conhecer aquilo que Deus tem feito no mundo, né? Através da vida, mesmo em meio às perdas, né? Em meio às perdas, o Senhor nos usa e de forma tão delicada, tão gentil, né? Nos conduz, né? Que Deus, Senhor, possa continuar te abençoando. Alguém mais que está aqui conosco trabalha com refugiados? Diz oi aí para mim, para eu poder saber. E onde você trabalha com refugiados? Tem mais alguém? Alguma outra pessoa? Talvez não. Então, pronto, vamos lá, né? Vamos conhecer. Olá, André? Oi, André. oi, tudo bem? Tudo bem? Você pode abrir sua câmera, André? Minha câmera não está funcionando. Funcionando. Tá bom, É, então tudo bem. desculpa. Eu trabalho com uma organização chamada Teach Beyond, que trabalha na área de educação. E desde 2016 a Teach Beyond tem um braço chamado Beyond Borders, que trabalha com refugiados. E nós começamos um trabalho na ilha de Lesbos, na Grécia, naquele mesmo ano. E hoje nós temos um projeto educacional. É o único projeto educacional dentro do campo de refugiados na ilha de Lesbos, que é um dos contatos mais próximos com a costa da Turquia. Então, é um projeto de educação com crianças de 6 a 15 anos, onde se ensina o inglês com elementos de educação pós-trauma sendo inseridos no currículo. Além de Lesbos, nós temos um projeto em Atenas, com um refugiado do Irã, que tem um centro chamado Athens Birthday Project. Lá nós somos responsáveis pela área educacional também. Um projeto em Níger com refugiados do Sudão e da Somália, em cooperação com uma ONG italiana, dentro do campo de refugiados na capital Niamey. Um projeto em Addis Ababa, na Etiópia, com crianças do lixão. Não são tecnicamente refugiados, mas são crianças vulneráveis. E um projeto em Uganda, com uma comunidade de 500 pessoas da tribo Banyamulenge, da República Democrática do Congo, que são refugiados ali então. E um trabalho especialmente com as crianças de educação também. Muito bom, André. André, eu lembro de você do grupo, porque o Glauber tinha comentado sobre você. E seja bem-vindo. É bom poder falar contigo, nem que seja só por áudio. Obrigado. Tá? Espero que da próxima vez a gente consiga se ver. E Isso. eu já deixo já o convite para um próximo encontro de refugiados, você poder expor melhor o teu trabalho com mais calma, viu? Já fica o convite, Obrigado. viu? Joia. Já Obrigado. fica o convite, tá? É, é interessante aquilo que o missionário André, pastor, né? Pastor André. Pastor ou missionário? Missionário. Missionário Missionário. André, pronto, obrigada. Que o missionário André falou. Vocês veem que a questão do refugiado não é uma questão localizada em apenas um local do mundo. Todo mundo, todos os continentes têm necessidades, né? Todos os continentes do mundo têm a questão do refugiado como uma questão social séria que precisa ser trabalhada. E são poucos, gente, quando a gente pensa, quando Jesus fala que são poucos os trabalhadores, são poucos os trabalhadores. Quando a gente vai falar do refugiado, parece que são menos ainda. Parece que, assim, parece que a gente somos tão poucos que trabalham já com os refugiados que eu sempre lembro desse versículo, porque é quando eu lembro assim, Jesus, quando tu oraste, tu não disse assim, Senhor, envia um grande prédio. Não, o Senhor não disse, Senhor, me manda um carro. Não, o Senhor disse, ore ao Senhor na seara para enviar trabalhadores. E eu não sei se é o que vocês sentem na França, e vocês, André, em todos esses locais que vocês têm acesso, a ausência de trabalhadores. Será que eu estou enganada? Vocês podem compartilhar o testemunho de vocês? É isso mesmo? O que vocês acham? Falta pessoas ou já tem suficiente? Irmã, posso me posicionar um pouquinho? Bom dia, sou o Eberson de São Paulo. Nós vivemos um país livre, né?
aonde falar do amor de Cristo é tão fácil, igrejas em cada esquina, e nesses últimos 15 dias, depois que eu conheci o AME, eu venho conhecendo um pouquinho mais sobre missões no mundo afora e vejo quanto o Brasil é rico em todos os sentidos. E o que a senhora acabou de mencionar é um fato. O Brasil é um celeiro tão nobre de missionários, mas no nosso território mesmo nós não temos visto essas ações acontecerem. Nós temos sentido muito na pele o quanto os nossos irmãos têm deixado o assunto de missões de lado. O quanto as igrejas no Brasil elas não têm priorizado. E aí a senhora trouxe um assunto que é importante, que é interessante, né? Vamos orar ao Senhor da Seara para que envie ceifeiros. Enquanto os nossos ceifeiros no Brasil têm toda a condição de poder trabalhar, nós vemos pessoas aí se dispondo e colocando suas vidas em riscos, como o nosso irmão da França comentou, como o pastor André também falou, e no Brasil falta tantos obreiros com disposição para sair da sua casa e ir até a esquina falar do amor de Cristo. É verdade, queridos. Engraçado que hoje eu estava conversando, eu estou hospedando uma missionária aqui em casa, e a gente estava falando um pouco sobre isso. E o quanto, às vezes, era exatamente sobre isso que nós estávamos falando. E Deus me lembrou, a Bíblia fala que quem muito é dado, muito será cobrado. A igreja brasileira tem recebido muito, em vários sentidos, né? Nós temos a liberdade, nós temos acesso a Bíblias em diferentes versões, nós temos condição, muitas vezes, de fazermos cursos, de nos qualificarmos, nós temos, muitas vezes, grandes espaços para cultuarmos a Deus, mas a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, tudo que nós temos recebido do Senhor, não tem outra finalidade. É para devolver a Ele, né? Tudo que nós recebemos do Senhor, toda a nossa capacidade técnica, seja até de fazer um bolo, sua capacidade de fazer um bom bolo, essa capacidade que Deus te deu, seja em qual área for, é para Ele e por Ele, né? E para servir aqueles que mais precisam. E com certeza, não vou dizer que somente os refugiados precisam, que a gente sabe que existem, como mesmo o missionário André falou, né? Existem grupos vulneráveis dos mais diferentes que precisam de ajuda. Mas o coração do nosso paizinho, o coração do nosso Deus é um coração de compaixão. E eu tenho meditado muito sobre essa palavra compaixão, e compaixão, ela vai muito além de empatia, muito mais além do que empatia, né? Eu tenho empatia, mas compaixão me faz me mover em prol de uma causa, em prol de uma situação, em prol de uma pessoa, né? Hoje a gente estava na expectativa, que entrou um pouco depois, só para explicar novamente, porque algumas pessoas entraram depois de eu ter explicado. Hoje o nosso convidado é a Isadora, a missionária Isadora, uma jovem missionária que, ao se converter, já se lançou em missões, porque o primeiro amor faz isso, né? Nos faz sermos ousados e encorajados, e Deus já levou ela para missões, e ela tem tido algumas experiências muito interessantes na Alemanha, na Polônia e na Ucrânia, só que exatamente porque ela está na Ucrânia, a Ucrânia tem sido muito bombardeada, ela não conseguiu acessar uma internet que conseguisse participar hoje do encontro. A gente vai remarcar para o próximo mês a participação dela. Mas, independente disso, né, o que nós aprendemos? O que nós podemos aprender com essas pessoas que estão no campo, dedicando suas vidas, seus talentos, às vezes como a própria Isadora, né, se colocando em situações de risco, né, por amor do Evangelho. Primeiro, nós sabemos que né, até essa semana, mês passado, esse começo do mês, a gente entrevistou a Isadora e Deus me lembrou essa música, né? Que eu amo a mensagem da cruz. Então, se você ama a mensagem da cruz, você não pode ficar inerte ou parado, ou dizer que não é com você, não é com fulano. Deus está chamando fulano, mas não eu. Deus está te chamando também. Lógico que com
com o direcionamento dele. Existe um local para você servir. Existe uma forma que Deus vai querer e vai lhe ensinar, como Ele quer que faça. Mas o campo missionário tem carência. O campo missionário europeu é muito carente de pessoas comprometidas. E o trabalho com os refugiados é mais, vou ser muito sincera, mais carente ainda. E tem uma questão que eu acredito que os missionários que estão aqui também, que já estão, alguns com mais experiência até do que eu, né? E com bagagem maior do que eu, glória a Deus por isso, essas pessoas podem até dizer, nós não trabalhamos apenas num contexto transcultural, nós trabalhamos num contexto transcultural, porque estamos fora do nosso país de origem, né? Mas nós trabalhamos também com um contexto multicultural. Isso exige do missionário não somente o aprendizado do idioma local, para poder fazer a conexão, ou do inglês, para poder, quando você trabalha em vários locais diferentes, provavelmente vai ser o inglês que você vai precisar utilizar, mas exige de você uma capacidade de compreensão, de discernimento, de bom senso, né? De coragem, de ousadia, de compaixão muito grande. E a gente precisa muito de intercessores também, sabe? Às vezes as pessoas pensam que o missionário... lógico que a gente tem carência de mantenedores, mas a gente tem muita carência de intercessores, porque não são... Eu até brinco, assim, tá brincando. Não são meus belos olhos castanhos que convencem ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Nós sabemos que é o Espírito Santo. E é ele que vai até um refugiado e na delicadeza que ele sabe alcançar uma pessoa e leva essa pessoa ao conhecimento de Cristo. Mas quando a gente trabalha com refugiados, a gente trabalha muito mais com o evangelismo de relacionamentos, da mesma forma que a gente... porque é lá que você vai exalar o bom perfume de Cristo. Se você não estiver exalando o bom perfume de Cristo, você pode gastar toda a sua teologia tentando dar um bom discurso, você não vai levar ninguém a conhecer a Cristo. É o bom perfume de Cristo que vai alcançá-lo. Sabe? É a presença do Espírito Santo na tua vida, é a compaixão que você demonstra, é o compromisso de ouvir o outro. Muitas vezes o refugiado quer apenas alguém para escutá-lo. Porque a gente vive uma sociedade muito, muito, muito egoísta, e nós sabemos disso. Porque Cristo está voltando, está às portas, e a gente sabe que o amor de muitos esfriaria. Infelizmente, a gente vê, às vezes, não é o amor do mundo esfriando, é o amor, às vezes, da igreja esfriando. E isso que é doloroso. E quando Jesus fala sobre o amor, ele não está falando do mundo que vai perder o amor, não, porque o mundo não tem esse amor, nunca teve. Ele fala sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, que, com as coisas que estão acontecendo, está perdendo a sua capacidade de amar. E amar é exatamente aquela delicadeza do Espírito Santo de pagar o preço e de amar aquelas vidas, né? E ter tempo. E a gente sabe que é longo o processo. Além disso, além dessa questão de apresentar a Cristo a essas pessoas, tem também a questão humanitária, né? E a gente sabe que muitos deles passam por N carências, N perdas ao longo da trajetória. Perderam familiares no deslocamento, né? Porque muitas pessoas morrem na tentativa de fugir do seu local, ou por causa de um terremoto, ou por causa de outra coisa, ou por causa, como agora na Turquia, né? E até quero reforçar aqui, os nossos irmãos da Turquia estão pedindo voluntários. Então, se você sente no coração o desejo de servir com refugiados, num contexto transcultural, vocês podem entrar em contato lá no grupo de missões com refugiados, já foi colocado lá o contato da pessoa, do irmão, do missionário da Jocum da Turquia. Eles estão precisando de voluntários, porque realmente a nossa maior carência são pessoas. Então, eu só vou confirmar aqui. André, você gostaria de compartilhar mais alguma coisa? Eu vou deixar você à vontade, se você quiser falar alguma coisa, alguma necessidade de oração. A gente vai ter um tempo mais de oração hoje. Joia, obrigado. Eu concordo, né, com as tuas colocações, Mirza. Eu estava refletindo aqui, pensando sobre o meu contexto de trabalho, né, nesses países todos,
e a questão do envolvimento do missionário brasileiro, né? Porque, como foi falado, o Brasil tem um potencial incrível e eu já há muitos anos, eu estou há 20 anos já no leste europeu. Eu moro em Belgrado, na Sérvia, e eu já há muito tempo falo da compatibilidade cultural, se eu posso chamar assim, entre a América Latina e o leste da Europa, né? E tenho tentado incentivar muito o envolvimento brasileiro nessa parte da Europa. E vejo que no Brasil isso acontece em vários países, né? Uma nação tem certas preferências de locais para missões, né? Os britânicos, no geral, têm preferência aos países que eram ex-colônias, né? Muitos missionários britânicos vão para a Índia, e vão para a Uganda, e vão para a África do Sul, enfim, né? E nós brasileiros temos tido uma preferência por Portugal, eu diria em primeiro lugar, quando se pensa em contexto de Europa, né? Mas também, principalmente por países da Europa Ocidental, que é uma geografia mais conhecida nossa, né? E eu vejo que existem tantos outros contextos onde até culturalmente o missionário brasileiro, né, poderia se adaptar de uma forma talvez mais fácil. E eu vejo a relevância da nossa experiência cultural, da nossa história, em relação a muitas experiências que mesmo os refugiados encontram, né? E um dos desafios que eu tenho visto em relação a missionários brasileiros no exterior é a questão do treinamento, tanto o treinamento transcultural quanto o aspecto do idioma, porque como tu comentaste, Mirza, num contexto multicultural, o inglês, felizmente ou infelizmente, acaba se tornando uma ferramenta imprescindível para uma atuação eficaz, né? E muitas vezes eu tenho encontrado muitos brasileiros que têm dons fantásticos e servem a Deus e têm o coração para missões e estão preparados, têm experiência de vida, têm o apoio de uma igreja, mas não têm essa habilidade linguística para poder tornar o seu ministério, então, viável num contexto multicultural. E a África também é um continente que tem se aberto ao Brasil. Nós temos um trabalho pequeno em Guiné-Bissau, que é uma ex-colônia portuguesa, um país, não é o mais pobre da África, mas próximo a ser um dos países mais pobres da África. É um país interessante porque é um país muçulmano, mas ele não expressa nenhuma limitação ao missionário, à proclamação do evangelho, né? É um país sobre o qual a gente sabe muito pouco no geral, ou se ouve muito pouco no Brasil em relação dentro do contexto de missões. Né? Então, estou citando um exemplo aqui. Então, sim, o Brasil tem um potencial fantástico e nós já temos muitos missionários envolvidos no contexto transcultural em vários países, mas eu vejo que existe uma necessidade ainda latente de um treinamento transcultural e linguístico. Grande parte do trabalho missionário que é feito, eu vou citar o contexto de Europa, que é um contexto onde eu tenho vivido nos últimos 25 anos, muito do trabalho missionário brasileiro nesse contexto é um trabalho pastoral, né? Muitos pastores que vêm à Europa para plantar igrejas, para serem pastores de igrejas brasileiras. E esse é um modelo fantástico que Deus tem usado
né, e tem abençoado muitos países através disso. Mas no contexto global, missões é muito mais abrangente do que plantação de igreja, né? E no geral, eu conto isso por experiência. Às vezes nós missionários que trabalhamos na área de educação, numa área humanitária, né, nós não somos vistos pelos missionários brasileiros que são pastores, não somos vistos com o mesmo olhar, né? No sentido de que existe uma expectativa de que se tu és brasileiro no exterior, como missionário, tu precisas estar plantando igreja, né? Então existe uma necessidade de um crescimento no nosso entendimento também sobre todos os aspectos de missões e as várias áreas nas quais agências missionárias têm trabalhado, igrejas também, que possibilitam acesso a grupos de pessoas que não necessariamente viriam a uma igreja, né? E os refugiados, obviamente, é um desses contextos, né, que nós temos acesso a muitas pessoas de países muçulmanos que vêm, elas estão vindo a nós, e o campo de refugiado, por exemplo, é um contexto que nos permite um acesso muito mais direto a essas pessoas que com certeza não viriam a uma igreja mesmo sendo convidadas, né? Então, é interessante do ponto de vista de missões, entender o que Deus tem feito, porque é muito esse processo, né? Essa é uma conversa interessante até na Europa em relação, mesmo no meio cristão, a uma certa aversão que algumas pessoas têm em relação à entrada de refugiados na Europa, né? Mas existe um aspecto missiológico muito interessante, que é o fato de que Deus tem trazido pessoas de muitos países na qual o acesso ao missionário sempre foi muito restrito e principalmente nas últimas 2 décadas tem se tornado mais restrito ainda, né? Então, um envolvimento estratégico no sentido, né, da igreja com uma questão histórica que é o movimento de refugiados, né, é algo que precisa ser contemplado, precisa ser falado, precisa ser pensado, precisa ser, enfim. Então, nós temos movimentos globais da igreja que têm se engajado, como Lausanne. Tive uma reunião agora, nos dias passados, num comitê deles, mas nós, como igreja brasileira, podemos ter um engajamento muito maior e muito mais extenso do que temos tido, né, nos últimos anos. Tem se avançado muito nas últimas 2 décadas, mas existe uma necessidade de uma promoção, de uma conversa sobre missões mais intensa e mais intencional também. É verdade. Agora, enquanto você estava falando, André, eu estava lembrando exatamente disso, né? Dos países que eu tenho tido acesso. Eu até sempre digo isso quando eu vou falar, né? Nem nos meus sonhos mais fantasiosos de missionária eu imaginei ter acesso a algumas populações do mundo, né? Que por eu estar na Europa, por eu estar servindo com refugiados, eu consigo ter acesso a pessoas que, quando a gente vai na lista dos países de maior perseguição, né, você encontra, né? Eu encontro, por exemplo, eu estava vendo os 10 países de maior perseguição no mundo, né? Desses 10, apenas um país eu ainda não encontrei aqui na Finlândia, mas todos os outros 9 eu já tive acesso, e tive acesso de uma forma muito mais tranquila, mais seguro, de comunicar minha fé, de comunicar quem é Jesus, ou de demonstrar que, por exemplo, eu tinha um colega de sala do Iêmen,
né? E quando você vê, o Iêmen é um dos países mais difíceis para o missionário Sim, estar, em extremamente guerra até agora, perigoso. né, nos últimos anos, questão de fome e tal. Sim, ele é um país que passa por várias situações, mas a gente sentava, porque aqui na Finlândia, a mesa de estudo, você senta duas pessoas na Uhum, mesa. uhum, E aí eu sentava do lado dele, e ele era um jovem, que é muito interessante essa história, e é bem rapidinho, eu vou compartilhar. uhum. Ele era do Iêmen, natural do Iêmen, e foi estudar no Egito, Sim. né, que é um outro local também de grande perseguição. Uhum. Então, quando ele chega na Finlândia, Deus coloca ele para sentar do lado de uma cristã. E é muito interessante isso, porque eu chamava ele de filho, filho, porque ele era o Uhum. mais novo da turma, lá no curso de idiomas que eu estava. E, e eu lembro que uma vez ele chegou com vários papéis para mim, que alguém entregou para ele folhetos evangelísticos. Aí ele perguntou: tu é cristã, né? Eu disse: sou. Aí toma para tu. Ele me deu um monte, o muçulmano Uhum. evangelizando a cristã. Ele me deu um monte de folheto evangelístico para mim. Você aí, tá certo. Obrigada, sim, eu sou cristã. Mas aí, quando foi, na primeira oportunidade, eu convidei ele para o trabalho que a gente faz, né, que é um café missionário, e ele foi. E durante um ano, ele esteve conosco, ganhou uma Bíblia em árabe, conviveu com cristãos, desconstruiu várias ideias que ele tinha sobre o cristianismo, né? E, assim, foi uma oportunidade muito incrível de estar que eu tive, que eu nunca imaginei, né, estar com Uhum. alguém do Iêmen, ou sentar do lado, ou comunicar quem é Jesus, ou dar uma Bíblia. Eu sou Sim. muito daqueles crentes que gostam da Bíblia, viu, gente? Aham. Eu amo entregar uma Bíblia em outro idioma, sabe, assim, para a pessoa. Eu amo isso. Isso é maravilhoso, porque a palavra de Deus em si, ela é poderosa, Sim. né? E ela alcança o que eu não consigo. Então, então, sempre quando eu posso, eu presenteio, e às vezes eu boto papel de presente mesmo, viu? Porque presente ninguém recusa, né? Então, às vezes eu boto um papel de presente, a Bíblia e dou, tá aqui um presente para você, né? E Sim. eles não recusam, fica mais, né? Então, assim, eu creio que aquela palavra na mão de um refugiado desses, né, por si só já vai ser algo impactante, já vai ser, é algo tremendo, é algo extraordinário. Então, eu sei que lógico que precisam ainda ir missionários para locais perigosos, lógico, precisa ainda enviar, né? Não, a gente não está dizendo em momento algum que não precisa ser enviado missionários para locais de difícil acesso, precisa ainda, a igreja ainda precisa ir. Uhum. Contudo, um jovem desse, ele é um ganhador de almas natural na cultura dele, né? Ele, Uhum. ele não vai ter a barreira do idioma, ele não vai ter a barreira da cultura, ele é alcançado por Cristo, ele ganha outros, né? Nós temos aqui na nossa cidade um pastor iraquiano que é uma bênção do Senhor, Uhum. uma pessoa querida. Ele é um ganhador de vidas assim assim, no meio muçulmano natural, sabe? Uhum. Ele sabe, ele conhece. Então, assim, Cristo é tremendo, ele alcança aquela vida e aquela vida alcança aqueles que são da sua própria cultura, né? Vou só reforçar, eu sei que é a terceira vez que eu falo isso, gente, me perdoe, mas é porque chegou gente depois, eu vi o pastor Isaac aqui, e eu acho a Ana também. A nossa convidada de hoje teve muitas dificuldades para conseguir acesso à internet, lá está muito difícil, a luz está difícil, tá? E então a gente vai remarcar a participação da Isadora para o próximo mês, confiando no Senhor que vai dar certo mês que vem, tá bom? Mas foi bom, porque aqui a gente está tendo um papo muito mais espontâneo hoje, né? E eu acho que isso também é da parte do Senhor, a gente está se conhecendo. Tem mais alguém, além do André, que está aqui conosco agora, que trabalha com refugiados, que gostaria de compartilhar a sua experiência? Você tem a oportunidade agora, gente. Se tiver mais Hello. alguém. Oi, Oi, tudo bem? bom dia. É o irmão, pastor, irmão, servo de Deus, Roberto Roberto, Maranhão. pastor, eu sou missionário. Deus, meu querido, Deus te abençoe, tá? Vou estar orando por você. Mais um irmão nosso, eu estou num leito aqui no hospital em Belo Horizonte. Aguardo para uma operação de vesícula, mas sou um apaixonado, né, pelo evangelho, por missões. Deus me realizou assim grandes coisas na minha vida. Eu tinha 3 sonhos que eu falo. Um dele era
Um deles era trabalhar em televisão, consegui, trabalhar no SBT, sou ator de teatro, de Miguel lhe bonecos. conhecia de algum canto, irmão. Eu acho que Eu eu lhe acho que vi a em gente algum já se viu, canto. né? Acho Aí que já eu, lhe viu na TV. aí Deve depois ter sido. eu fui. Outro sonho era falar inglês fluente, morei na América há 20 anos. Aí, e o outro era conhecer o mundo. Então, hoje eu tenho uma ONG que chama, na verdade, é Outreach Academy International, uma academia de ministérios internacionais. Então, foi muito bacana assim, a experiência que Deus me deu, porque eu sei que tem pessoas que amam o Senhor e que eles vão ficar, nascer, crescer e morrer para o céu em Jerusalém, no seu lugar de nascimento. E tem gente que Deus dá ele amplia até, né, a Judéia, Samaria, e outros ele joga para os confins da terra, e é muito legal. Nossa, olha, eu falava quando era pequeno, eu ainda vou na América, eu penso que nada, você tem que aprender inglês. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu cheguei em 93, fui estudar teatro também. Foi uma bênção, porque uma das coisas que aconteceu comigo assim que eu sempre quis conhecer a Rússia, né? Você acredita, quando eu fui estudar teatro na Universidade de Connecticut, de Fine Arts, né, que é teatro bonecos, estudei televisão também uma televisão local de cable, Comcast Cable. E eu acabei indo morar onde morava o meu pastor aposentado. Essa foto do bonequinho que está aí é um pastor, ele chama Pastor Bill, ele é um boneco, em homenagem ao Pastor Bill, americano falecido. E aí eu morei, então, em Connecticut, e esse lugar é o Evangelical Baptist Center. Ele é do RUBO, que é Russian Ukraine Baptist Union. Depois da Segunda Guerra, os russos e os ucranianos eles compraram uma propriedade no centro de Connecticut, que é o centro de New England, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. E olha, esse lugar é muito interessante. Eu morei lá e trabalhei e comecei a ter experiência com refugiados a partir dali. Ou seja, eles já estavam integrados na média, já eram cidadãos até, né, alguns. Mas ali foi muito interessante, porque eu acabei morando ali por 7 anos. E fui administrador geral do acampamento por 3 anos e meio. Cheguei lá cortando grama e lavando os banheiros enquanto eu fazia a faculdade. Mas Deus nos ampliou. E ali eu comecei a aprender o russo, né? O Dobra Ultra, das Ridan, Alstar, Staroshna e tudo mais. E eu notei que o ucraniano e o russo, eles têm essa história toda de que se eu falo com o ucraniano em russo, ele não gosta. Porque ele diz que é totalmente diferente, quando na verdade não é, tipo um português e espanhol. Pois, Mas, enfim. pastor, pois, irmão, lascava o próximo. Oi? Lascava o próximo. Hoje é... Bem-vindo. Aí eu falo Ojausta. O Pois é. Dobra Ultra. Então, assim, a experiência com refugiados. Bom, eu pedi a Deus que ampliasse o meu território, então eu fui em 2015 em Portugal, porque eu entendi de Deus que a Europa é o meu próximo território de confins da Terra, porque os confins da Terra eu vejo como colunas do mundo, e eu digo que essas colunas são os continentes. Estou apaixonado para ir na África, mas as pessoas falam, não vá na África. Se você for na África, você não vai mais sair da África. Você vai entrar lá com o teatro, as crianças vão olhar aquelas crianças, eles vão te hipnotizar, você não vai, te conhecendo, você não vai querer voltar. Eu digo, então deixa. Mas eu participei aí dessa crise louca de refugiados para a Alemanha. Eu voluntariei, eu fui 8 vezes na Alemanha pela ICY, International Community of Integration. E lá eu lancei um projeto, fiquei como diretor executivo de arte e esportes. Então, fui várias vezes lá. Nossa, amei demais trabalhar com o pessoal do Oriente Médio, também de Gâmbia, porque o pessoal da África acabou entrando nessa viagem, né? E tive uma oportunidade também, uma vez na Grécia, porque estando na Alemanha, vários refugiados estavam lá e diziam que já tinham passado pelo campo em Lesbos, na Grécia. Então, eu voluntariei pela Eurorelief, que é uma ONG muito grande que existe, né, de ajuda humanitária na Europa. Então, eu fiquei um mês, antes da pandemia, eu fiquei o mês de fevereiro todo em Lesbos e tive a oportunidade de dar um pulinho na Turquia também. Então, assim, o que eu tenho a falar dos refugiados? O refugiado é uma ação de Deus no mundo.
Deus, às vezes, ele sacode uma nação, ele muda. É uma salada de fruta que Deus faz. Por exemplo, eu cheguei na Alemanha e uma vez as pessoas falando e tal, eu não sei o que eu tinha na cabeça, mas ministrando uma igreja alemã, eu contei uma história com bonecos. Eu falei, era uma vez um grupo de pessoas muito bacana que estavam na região da Europa, aí veio uma guerra e muitos deles fugiram para um país da América do Sul, o Brasil. Então, eu quis dizer para eles que vários da Alemanha vieram para o nosso país em tempo de crise. E agora estão sendo generosos recebendo pessoas de outros países também. Então, que loucura é essa? Aí entendi na Alemanha que muitos da alemães eles falavam que eles fizeram uma maldade com os refugiados, porque eles acolheram, mas eles não querem eles lá. E outra metade disse, não, nós precisamos dos refugiados, ele é muito bom, eles vão nos ajudar. E hoje aqui no Brasil, eu estou em Belo Horizonte, eu gosto muito de trabalhar com venezuelanos, eu tive a oportunidade de levar uma jovem venezuelana, filha do pastor Carlos, diretor de missões passado, né, da Convenção Batista em Venezuela, ela foi comigo para a Alemanha, voluntariou, e eu estou devendo uma visita na Alemanha, só não fui porque a carteira de vacina não estava completa, eu não tomei nem a primeira, eu não senti paz no coração, eu orei e pedi perdão ao Senhor, mas quando eu fiquei com portas fechadas em alguns lugares por não ter, acabou que nem deu certo. Mas tudo bem. Então, nós estamos aí, orando a Deus, e aqui nós temos uma grande quantidade de refugiados no nosso país. E eu vejo o seguinte, como é que nós nos comportamos com os refugiados que passam à nossa frente? São Paulo, morei em São Paulo, muitos haitianos. Então, nós olhamos os haitianos de uma forma assim, não sei, estranha, e eles, o tipo de trabalho é sempre vender coisas, né, bijuterias, e é um padrão de emprego que eles têm. Só que no mundo inteiro, refugiado, mesma história. Então, assim, Deus tem nos abençoado e eu estou orando a Deus para orem por mim, porque eu não queria tirar a minha vesícula, mas eu acho que vai ter que sair. Eu queria só tirar umas pedrinhas e voltar para o campo. Eu tenho uma viagem missionária para Portugal, agora de 30 de junho a 10 de julho, mas eu ficaria o mês inteiro, com oportunidade em outro país, talvez até subir na Turquia, quem sabe. Mas orem por nós. Mas eu gostei muito do contexto dos ucranianos e russos, que eu sou muito fã dessa galera. Eles são iguais brasileiros, a mesma história. Gosta de uma piada, tirador de sarro, mesmo, só tem cara, o russo só tem cara de que está chateado, mas tudo gente boa. Eu dei aula em inglês para a Escola Bíblica Dominical deles. O lugar chama Evangelic Baptist Center, é o Centro Evangélico Batista em Connecticut. Lá é um paraíso agora, porque russos e ucranianos vivem juntos no ambiente cristão. Eu acho que é o único lugar que você vai encontrar, por enquanto, de acampamento na América, em New England. Vamos lá, vamos pegar uma ponte do que você, ponte ou o fio da meada do que você falou, pastor, meu irmão. Uma coisa que a gente percebe, quem está trabalhando com refugiados, que infelizmente eles não são tratados iguais, né? Infelizmente há uma segregação, dependendo do local que ele vem, a origem dele, ou eles são tratados como se fossem, às vezes, é uma expressão muito forte, mas de segunda classe, ou inferiores, né? Isso é uma coisa muito triste. Com certeza isso não agrada o coração de Deus, né? Isso é um grande problema aqui na Europa, porque e foi uma grande questão, por exemplo, quando os ucranianos começaram a chegar e serem atendidos, por eles serem também de origem europeia, foi diferente a forma com que foram tratados os sírios, os turcos, os africanos, os de origem do Oriente Médio. E isso gerou, entre os próprios refugiados, um mal-estar muito grande, um constrangimento muito grande, uma mágoa, que não é algo muito bom, não é nada bom isso, sabe? Porque, na verdade, se você pensar bem, todos eles são seres humanos, que têm direitos que deveriam ser respeitados e que não foram em algum momento, e que não podem ser tratados menos ou mais porque são de origem europeia, ou de origem africana, ou de origem da América Central, né? Então, isso não é uma questão que é real, e a gente encontra também muita questão da xenofobia.
Por exemplo, o irmão Roberto falou de um local nos Estados Unidos que lá ele vê e realmente os ucranianos, eles são pessoas muito amáveis, muito gentis, muito fáceis de lidar, é um povo muito tranquilo de você lidar, de você conviver. Eles gostam realmente de contar histórias, eles riem com muita facilidade, apesar do momento de sofrimento que eles estão vivendo, né? E aqui, por exemplo, na Finlândia, a gente tem muitos russos por causa da fronteira, né? A gente tem Sim. a fronteira, e por causa da história das guerras que já foram travadas entre Finlândia e Rússia, a gente tem antes da vinda dos ucranianos, o maior contingente de imigrantes eram os russos. Agora está muito próximo, né? E esses pessoas que moram aqui, teve semana passada, o dia da vitória na Rússia, né? O dia da vitória, porque foi o período exatamente que foi usado como a questão política lá na Rússia, mas aqui na Finlândia e nos outros países que têm colônias da Rússia, eles comemoram essa data dia da vitória, né? E a missionária que está comigo aqui, nós fomos convidados, só que eu não pude ir, e ela foi, né, no dia da vitória. E Deus deu uma oportunidade linda para ela. Ela louvou lá no meio. Aí eles perguntaram: por que você está aqui? Por que você veio para a Finlândia? E ela falou: olha, eu vim para a Finlândia porque eu soube do trabalho com refugiados. E Deus ama vocês e tal. E Deus mandou até uma pessoa para traduzir do inglês para o russo, Ó, que é uma coisa rara, porque nem todos falam sim. inglês, muito raro, né? Então, assim, Deus usou. Então, Deus ele está preocupado com todas as nações. Para Deus, né, não existe nação inferior ou nação superior. Existe ser humano que É. precisa ser amado e conhecer o amor de Cristo, né? E são muitos os desafios do campo missionário com refugiados. Então, O Isaac chegou, nós vamos lembrar de orar por você, Roberto, antes de terminarmos nosso encontro, viu? Não se preocupe não, que a gente está com obrigado. você em oração. Essa foi inusitada, né? A pessoa no hospital buscando coisas. Louvado seja o Senhor. Não, eu fico aqui, gente, por que não? Graças a Deus que permitem, não vai, aqui não tem, nessa ala não tem esse problema. Eu estou numa UPA, mas eu estou aguardando uma transferência para um outro hospital que tem ultrassonografia, para depois ver a questão da gravidade e fazer a cirurgia. Eu tive um ataque cardíaco 29 de janeiro, então eu vou ter que ficar de molho mais uma semana para cortar o AS, né? O sangue voltar a estar no... É uma loucura, mas assim, a obra está aí. Seu perdão, uma coisa que você falou que é muito interessante, quando eu estive lá em Lesbos, eu não acreditei naquilo. Era um lugar que só cabia 2.500 refugiados. Tinham 20 mil refugiados lá. E o que aconteceu é que, no final, quando eu saí de lá, eles tiveram um confronto lá. Só sei que eles, os próprios refugiados, tocaram fogo no acampamento. Aí eles tiraram muitas pessoas para Atenas, eles dividiram aquilo ali, porque estavam... Mas tinha as alas das nações. Inclusive, tinha casos de adolescentes brigando lá. A ala que eu fui cuidar, teve um caso de adolescente de outra nação brigando com outro ali dentro, esfaqueou, o rapaz não resistiu. Mas é uma loucura. Então, assim, eu agradeço a Deus por sermos brasileiros e as pessoas gostam. Eu andava com a camisa do Brasil, nossa, era assim, bem tratado por todas as nações, porque eles gostam mais da gente. O povo do Oriente Médio, a Europa, eles gostam da gente. Claro que o esporte está em alta, né? O nosso futebol, então vamos manter esse time jogando bem, pelo amor de Deus, que isso ajuda a gente. Essa foi ótima. Obrigado. Pastor Isaac, você quer falar alguma coisa, já que você abriu a câmera? Amém, só mesmo para estar cumprimentando vocês, mais uma vez, prazer estar participando. Vim até com a camisa da seleção ucraniana hoje para homenagear a Isadora, tivemos um pequeno contratempo, né? Mas tudo sempre no controle do nosso Pai, né? Nada fugiu ao controle dele. Creio que vai dar certo, em nome de Jesus, mas está sendo gratificante. Me perdoe um pouco o atraso de ter entrado, porque a alergia, Misa, voltou a nos atacar aqui em casa essa noite. Somos desafiados, pastor, é verdade. Toda a gente é desafiado. Gente, Não, eu foi acho que impressionante. a gente pode abrir agora para nossas orações. Eu acho que a gente teve um bom momento, né, de conhecer um pouco
O grupo cresceu muito, o grupo de refugiados na Europa, muito mesmo, sabe, de quando a gente começou a participar, né? E esse encontro de missões com refugiados está exatamente agora no 2º ano, e tem sido um crescimento para a minha vida como missionária, minha vida como assistente social, como pessoa. Eu aprendo com cada experiência, com cada história que eu escuto, sabe? É muito rico isso, porque é uma coisa que ainda não avançou. Foi, por exemplo, nas universidades, nos cursos teológicos, não existe muita coisa direcionada para o trabalho com refugiado, é algo muito novo, né? Entender o campo missionário dos refugiados é algo muito novo, nós estamos aprendendo muito com os nossos erros, né? Também, porque nós erramos também nesse processo, né? Nós não acertamos sempre, mas nós crescemos nisso, nós crescemos uns com os outros, né? E somos corpos de Cristo. Estamos aqui para apoiar-nos em orações, em súplicas, vibrar com o que está acontecendo, né? Eu acho que aqueles princípios que a Bíblia nos ensina tanto, né? Se alegrar com quem se alegra, chorar com quem chora, isso é necessário. Gente, eu vibro. Às vezes eu gostaria que vocês escrevessem mais testemunhos no grupo, viu, gente? Escreve mais testemunho do que você está fazendo, ou como Deus está usando sua vida junto com os refugiados, sabe? Para que a gente possa crescer uns com os outros. Porque a tua experiência, aquela experiência que às vezes pode parecer tão pequena, ela pode trazer clareza sobre alguma coisa que, de repente, está acontecendo aqui comigo e eu não sei. Né? Esses dias eu passei por uma luta muito grande espiritual, 45 dias de oração por causa do refugiado. Parecia que eu estava orando, chorando pelo meu filho, né? Porque eu não sabia onde ele estava, ele sumiu, desapareceu, sabe? Assim, sem notícia, sem internet. E aí, quando eu descobri que nem a mãe dele sabia onde ele estava, lá no Iraque, pronto. Eu disse, não, agora foi. Agora está no céu, né, Senhor? Está contigo, papai? Eu fui perguntar, Senhor, tu sabe onde ele está? Se tiver com o Senhor, me avisa para eu parar de orar por ele, né? Estou brincando, gente, não foi bem desse jeito, não. Mas, graças a Deus, ele mandou mensagem, disse que está bem. E ainda tem esse detalhe, porque com as diferenças culturais, às vezes, a gente lida com refugiado, a gente fica tão preocupado, mas às vezes ele está tudo bem com ele. A gente que se preocupa, sabe? Ele que não lembra de, eu vou mandar mensagem, não, eu estou tudo bem, estou vivo. Não, não acontece isso. E a gente tem que ter paciência, entender que são diferentes. É desse jeito mesmo, Deus nos fez diferentes, né? Deus nos fez, e a gente aprende com a cultura uns dos outros, mas a gente tem a cultura do reino para ser o nosso prumo, né? E a gente cresce na cultura do reino e a gente vai caminhando nisso. Eu queria abrir agora para nossas orações. Nós vamos orar pela vida da Isadora, né? Vamos orar pela vida do nosso irmão Roberto, que está no hospital. Vamos orar pela vida do André Maroto, que esteve aqui conosco também, contribuiu muito, viu, André? André, o convite está reforçado, viu, André? A gente vai marcar, viu? Combinado, combinado. Combinado, certo, não? Pode esperar que vai. E outra coisa, corre o risco de ter encontro 1, encontro 2, encontro 3, né? Mas a gente vai sugar. Tamo junto, vamos Tá sugar. bom. Vamos sugar. André, você pode orar pela vida do Roberto que está no hospital? Posso? Posso. Pode. Pronto. Isaac, pastor Isaac, você pode orar pela Isadora, né? Eu vou orar. Alguém mais gostaria de orar, gente? Eu queria dar, por gentileza, que compartilhar 2 pedidos de oração rapidinho. São 2 pessoas, são 2 refugiados. Uma é Diba. Diba veio do Irã. A Diba é cristã. Ela foi perseguida, entrou na Grécia. Nós conhecemos lá, conhecemos a família toda junto. A Diba saiu primeiro com o filho, conseguiu pegar um barco e foi embora e acabou chegando na Alemanha. A família ficou quase 1 ano em Lesbos, na Grécia. Hoje, para a glória de Deus, a família já está reunida na Alemanha. Então, eu quero agradecer a Deus por isso, porque nós sofremos juntos. Aqui do Brasil, a gente se vê sempre, a gente faz essa mentoria de oração. E o outro é um rapaz chamado James. Eu fiquei muito triste, como você fala, a gente acaba chorando, não tem como, não. O James começou a refugiar desde o Congo. Ele passou também por a ilha de Lesbos, mas ele fez tudo isso porque ele queria dar uma melhor vida para a vovozinha dele. Um dia daqui eu ligando, como sempre, para o James, eu digo, James, o que está vendo? Olha, eu estou no hospital, eu digo, como é que está a sua avó? Estava muito mal e ela faleceu. Quando ela faleceu? Agora, hoje. Então, eu liguei no momento que a avó dele
faleceu. Eu orei por ele, a gente se acompanha muito aqui, então ore pela vida do James. Ele ele não pode sair da Grécia, ele tem os documentos, mas não pode estar trabalhando. Mas ele tem sonho de ser jogador de futebol. E um menino de ouro, muito fala inglês e fala português. Então é o James e a família da Diba. A Diba já está na Alemanha e o James ainda está numa das ilhas lá na Grécia. André, já que você vai orar pelo Roberto, você ora também por esses pedidos que ele fez. Eu vou Sim. orar pela sua vida, André, se você me permitir. Eu queria saber quais são os seus pedidos. Nossa, gente, pedidos. Peraí, escreve no chat, porque se for muita coisa, eu não vou lembrar. Não, uma coisinha só pequena, então. Esse projeto que a gente tem com os refugiados agora no campo, em Lesbos, existe um campo de refugiados novo lá, que é o Relief ainda administra. Esse currículo é para ser terminado em setembro. Tem uma equipe, tem um ilustrador, a gente faz personagens que parecem com umas crianças no campo, enfim. Roberto, acho que tu entrou depois, é um currículo de inglês com elementos de educação pós-trauma que a gente tem usado com as crianças de 6 a 12. No momento, no Campo Novo, a Teach Beyond é a única organização que foi escolhida de todas que estavam no Campo Velho, lá onde tu participou em Moriá. A Teach Beyond é a única que foi escolhida para liderar um projeto de educação. Então, hoje, um projeto de educação dentro do Campo Novo é liderado pela Teach Beyond. E esse acesso que a gente tem aos refugiados é um privilégio, né, Mirza? Eu acho que Deus continue dando sabedoria. A Euro Relief é a organização que administra o campo, mas o nosso time também que está lá de professores. Nós temos uma equipe de 10 atendendo hoje 200 crianças, já foram 600 no passado. E que Deus realmente, por lei, nós não podemos pregar o evangelho de forma direta na sala de aula, isso é um acordo que a gente tem com o governo grego, mas nas visitas às famílias à tarde, essas oportunidades aparecem, né? O Espírito Santo trabalha. Então, por isso, pela equipe lá, principalmente, é um trabalho estressante, as equipes ficam 90 dias, né? Enfim, pela equipe, pelo campo, pelos refugiados, enfim, que Deus continue agindo através do Espírito Santo dele lá. Ô, Misa, o André é do Sul? É sulista? Eu sou gaúcho, tchê. Ai, que bacana, olha só. Eu conheci a Teach Beyond, inclusive essa minha segunda ida para a Grécia. Eu não sei se você conhece o Christos, que é da igreja evangélica aí. Claro. Eu claro. preguei lá, olha, foi muito lindo. Eu preguei em inglês, tradução, para o farsi e para o grego. Foi uma loucura. E ele estava mandando uma carta para mim, inclusive ele me deu contato do pessoal do Teach Beyond, que era para justamente nessa minha ida agora em Lesbos ir de uma forma diferente. Eu já ia trabalhando na minha vocação. Eu sou ministro de arte e cultura, então eu ia levar curso de teatro de bonecos de meia e um esporte também. E que bacana. Vamos, vai dar certo, se Deus quiser. Que legal. Então, eu vou deixar meu e-mail aqui no chat, Roberto. Ai, obrigado. Entre em contato, a gente, com certeza, enquanto estava conversando, eu também já estava pensando aqui em algo parecido. Olha, eu estou emocionado, porque eu estou emocionado com isso tudo. Eu estava aqui hoje de manhã no hospital, estou tão triste. E a minha esposa veio e ela falou, olha, sabe que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu digo, não posso ficar deitado na cama. Mas aqui mesmo eu já fiz amizade, oro pelas pessoas, eu evangelizo, mas... E ela, aí eu fiquei assim, aí eu olhei do grupo, aí digo, poxa, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui, porque eu precisava de uma injeção, entendeu? Uma injeção diferente dessa que eu estou tomando aqui agora. E eu te agradeço vocês pela participação aí, por me receberem, mas é uma injeção bem linda no meu coração que me fortificou bastante no dia de hoje. Para Então, Deus me colocar de pé, para me voltar à minha caminhada. E é isso. Eu nasci para missões. tá aí, Enfim. Roberto, a injeção do Espírito Santo e com as tuas viagens a Lesbos já várias vezes, eu só imagino que a nossa cooperação vai acontecer. Aí, quem sabe, através de ti, mais brasileiros venham a Lesbos.
Você sabe uma coisa que aconteceu? Eu cheguei para uma pessoa, desculpa a minha... eu falei para ele na Grécia, porque eu disse assim, olha, eu sou ator, eu sou músico, eu faço isso. Ele disse, olha, a gente não está precisando de nada disso, ele só quer que você fique vigiando os portões ou dirigindo. Eu digo, tudo bem, mas eu levei o meu boneco na sacola. Aí, na reunião do staff, eu disse, eu posso apresentar uma surpresa para vocês? Aí, isso não é para gente. Aí eu apresentei o meu boneco. Nossa, eles gostaram tanto. Disse, poxa, por que você não apresenta para as crianças? Eu digo, é isso que eu queria. Aí eu apresentei dentro do campo, foi lindo demais. E aí eu falei para uma das pessoas que estava assim, olha, sabe o que essas crianças precisam? Nós precisamos de um circo aqui. Seria tão lindo ter um circo, mas vocês têm tantas lonas, vamos montar um circo. Aí a pessoa falou assim, do you know who you're talking to? Você sabe com quem você está falando? Eu digo, não. Ah, meu boss, eu sou seu patrão. Como assim? Eu sou o diretor da Eurorelease. Eu gostei da sua ideia. Mas fique tranquilo, nós estamos comprando um terreno, nós estamos comprando um terreno e quando construímos o terreno, vamos construir escola. Aí diga, então, eu ficava perturbando ele, give me the green light. Aí ele falou que já compraram o terreno. Então, essa minha ida agora, eu já queria se levar esse sonho do entretenimento, porque, olha, se é uma coisa que os refugiados precisam, e eles não queriam, mas eu ficava dizendo para as crianças, saem daqui, saem daqui. Eu não sei mandar a criança embora. Eu estava protegendo a ala de adolescentes. Eu chorava. Aí eu fiz o seguinte, eu fui na rua, quando eu voltei para o meu turno, eu levei um monte de balões. Toda criança que vinha, eu enchia um balão, dava para ele. Enchia um balão e dava, agora vai embora. Olha, quando eu vi a rua lá do Lesbos, aquele escritório central, a rua ficou toda colorida, cheia de balões. Eu fiquei tão feliz porque eu vi eles brincando. Aí eles diziam, balum, balum, balum. Aí, nossa, aí Deus já me... Eu digo, não, eu preciso voltar mais vezes aqui. Aí a gente está aí nessa graça. Mas, enfim, eu vejo que é de Deus. Muito obrigado. Vamos continuar orando que no tempo de Deus vai dar certo. Agora fica quietinho um pouquinho, Roberto. Receba um pouquinho o que Deus tem para você. Amém. André, você pode... Deus. Fica quietinho aí um pouquinho. Receba o que Deus tem para você agora. Vamos fazer o seguinte, vamos, né? Tudo tem que ser... Olha, bem... A minha raiz presbiteriana gritando agora. Temos tudo com ordem e decência. Vamos lá. Eu começo. Então, assim, tudo muito... Né? A minha raiz presbiteriana gritou aqui. André, vamos fazer o seguinte. André, você ora primeiro pelo Roberto, pelos pedidos dele. Isaac, ore, por favor, pela Isadora. E, em terceiro lugar, eu vou orar por outras coisas em geral, inclusive por vocês que estão aqui no grupo. Se vocês estão aqui, é porque a causa de missões fala com vocês. Provavelmente, Missões com Refugiados está falando com vocês. E se você pensa que não é capaz, não se preocupe, eu também não sou. Mas o Senhor, nosso Deus, que servimos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, fica na fé e vamos prosseguir. Vamos perseverar, gente. Perseverar, porque o negócio não é fácil, não. A gente foi chamado para a guerra. Fomos chamados para a vida boa, não, viu? Quem foi chamado para a vida boa não é para estar aqui. Tá? É melhor ir para outro grupo. Vai para o grupo, outro grupo, viu? Deve ter outro grupo aí no canal, em outro canto, mas a gente foi chamado para guerrear. E vamos guerrear agora, tá? André, por favor, comece orando, depois você, Isaac, depois eu encerro nossa reunião. Joia. Vamos lá. Vamos orar, então. Senhor, eu te agradeço muito por esse encontro hoje, e eu sei que tu trouxeste a cada um aqui escolhido para esse encontro, então quero por nome aqui te agradecer e abençoar a Mirza, o Roberto, o pastor Isaac, a Miriam, o Rafael e Bianca, o Adriano Leite, a Suede, a Márcia, a Elisiana, o Nick Lopes, a Kátia e a Neide. E peço que teu Espírito Santo esteja falando ao coração de cada um e que tu revele a eles a tua vontade, o teu desejo, a tua visão, e que ela se cumpra pelo poder do teu Espírito Santo. Quero te agradecer agora especialmente pelo Roberto, pedir que tu cuide dele durante esses dias de operação, que teu Espírito Santo esteja guiando os médicos, que tudo vá tranquilo, que a recuperação seja rápida, restaura a saúde dele, o coração dele, e que essa chama que ele tem por te servir, Senhor, e por servir os refugiados com os refugiados, que isso possa continuar sendo uma realidade na vida dele. Obrigado, eu fui abençoado pelo testemunho dele, por essas histórias, e saber que tu nos colocou aqui hoje juntos,
com essa experiência de Lesbos e de ter visto os refugiados ali e a possibilidade de te servir e servir as crianças com educação, com diversão, com balões, com histórias, com dança, com música. Então, peço que tu nos guie aí à medida que a gente pensa juntos sobre como te servir melhor. Também quero te pedir pela Diba e pelo James, a Diba que está na Alemanha, obrigado pelo fato de que tu tem protegido a família dela, e hoje eles estão bem, e peço que tu cuide especialmente do James, que ainda está na Grécia, pelo sonho dele de jogar futebol e ter uma vida melhor, mas também seguramente o desejo de estar num país mais seguro, mais tranquilo. Peço que teu Espírito Santo esteja protegendo a cada um deles. E obrigado, Senhor, imensamente por esse encontro e pela forma como tu abençoa a vida de cada um de nós aqui hoje, nessa conversa, nesse bate-papo, nesses testemunhos que foram compartilhados, e simplesmente por saber que existe uma família aí de brasileiros que o coração bate pela causa dos refugiados pelo mundo. Eu peço pela tua bênção a cada um, em nome de Jesus. Amém. Isaac? Senhor meu Deus, eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais esse encontro, que o Senhor nos permitiu, Pai, estarmos aqui reunidos, tratando das coisas que são do Teu reino. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que a Isadora está bem, nós cremos que o Senhor tem cuidado dela, mas que o Senhor, Deus, venha mover de forma sobrenatural sobre a vida daquela jovem onde ela se encontra, que todas as necessidades da Isadora venham ser supridas pelo Senhor. Pai, que o Senhor venha promover, Deus, a reestruturação daquela cidade, dos serviços ali, Pai, seja de luz, seja de internet, de água potável, de alimentação. Pai, nós clamamos ao Senhor pela intervenção do Senhor sobre aquela terra, sobre aquela nação. Que as suas misericórdias, Pai, se derramem sobre aquele povo. E que a Isadora seja ali um agente de milagres, Pai, onde o Senhor tem plantado. Que ela possa estar juntamente conosco no próximo encontro, testemunhando dessas grandezas que o Senhor realizará até o dia desse encontro que já está marcado nos nossos corações, e eu creio, Pai, marcado no coração do Senhor também. Então, mais uma vez, eu peço ao Senhor que a fortaleça, que a supra de todo mal, a supra, Senhor, de toda necessidade, a livre de todo mal. Que o Senhor, meu Pai, venha ser com cada um de nós que estamos aqui, e cada lição dessa, cada encontro desse, Pai, seja uma aula, como tem sido, a cada dia mais, para que nós possamos entender e nos capacitar a estarmos operando com refugiados, a estarmos amando essas pessoas e levando o conhecimento do Senhor até elas, Pai. Nós te somos gratos pela vida da Misa, que tem sido esse canal de bênção, esse elo, Pai, entre essas nações, entre nós, jovens missionários, que estamos adentrando esse campo agora. Oro também pela vida dos nossos irmãos aqui nessa sala, para que tudo lhes vá bem. É o que eu te peço, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Paizinho, eu te agradeço, Senhor, por mais um encontro de missões com refugiados. Eu te agradeço pela sua bondade, Senhor Deus, porque tu tem nos chamado para cooperar no teu reino. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela experiência que nós tivemos hoje, por cada vida, Senhor, cada história que nós tivemos hoje, ó Pai, inclusive daquele irmão, nosso irmão que na França, que compartilhou sua experiência. Ele teve, já como missionário, a perda de sua esposa, mas isso não fez ele retroceder. Ele continua te servindo, ele continua envolvido na sua causa. Muitas vezes, Senhor, o campo missionário também está repleto de perdas, ó Pai. Mas aquilo que parece para nós perda, para Ti, Senhor, nós ganhamos em Ti. Nós ganhamos a salvação, nós ganhamos a graça, nós ganhamos a alegria, nós ganhamos a paz que supera toda a compreensão humana. Paizinho amado, nos ajuda a sermos ousados, ó Pai, corajosos na manifestação do Teu amor. Eu costumo pensar, né, Paizinho, que
que nós não somos militantes sociais. Nós podemos estar servindo em áreas sociais, mas nós não somos militantes. Nós somos servos. Nós somos servos de um Deus bom, de um Deus amoroso, que olha a causa dos refugiados, que olha as histórias, os sofrimentos, com compaixão. Nos ensina sobre a tua compaixão, Senhor. Nos faz nos mover, Senhor Deus. Nos faz sair da nossa, às vezes, nossa vida cômoda, ou às vezes nós estamos com tudo tão parecido, resolvido, mas tu quer mudar isso. Tu quer nos dar uma nova perspectiva do reino de Deus. Senhor, nos faz ser mais profundos, Senhor Deus. Nos faz sermos apaixonados por vidas, intencionais, sabe? Pessoas que realmente se dedicam e se gastam por amor do Evangelho, Senhor Deus. Pai, supra a necessidade dos missionários que estão no campo, ó Pai, europeu. Em especial, vou orar pelos missionários que estão no campo europeu. Senhor Deus, e em especial aqueles que estão trabalhando e servindo com refugiados. Eu te peço que o Senhor possa abençoar a vida do André. Senhor, ele já tem caminhado, já está aqui nesse terreno há quase 30 anos, Senhor Deus. Não, imagino que não foi nada fácil, né? Imagino quantas histórias ele tem para nos contar, quantas coisas ele tem para compartilhar. E existem aquelas histórias que ele não vai poder compartilhar, que ele compartilha contigo quando ele está no seu tempo a sós contigo. O Senhor tem colhido as orações do teu servo, as lágrimas. O Senhor sabe as suas necessidades, as mais profundas necessidades, ó Pai. O Senhor abençoa o local que ele está servindo, a organização que ele está servindo, os outros missionários que estão engajados nessa causa, que o Senhor possa dar sabedoria, que o Senhor possa suprir com os recursos, suprir com a capacidade técnica, Pai, e que tudo possa ser para a tua honra e tua glória, Senhor Deus. Guarda e continua guardando a vida do André, Pai. Continua guardando ele nas suas viagens, continua guardando o seu coração quando ele se defronta com questões tão dolorosas, né? Porque a gente lida com situações tão desafiadoras, tão difíceis, né? A gente se alegra com quem se alegra, mas a gente chora com quem chora. A gente vê situações de dor, de tão profunda dor, que a gente fica assim, Senhor, o que faz com isso? Ô, Paizinho, nós colocamos no teu altar. Não temos o que fazer, Senhor, não se colocar no teu altar. Senhor, abençoa as vidas dos refugiados na Europa. Obrigada por essa grande oportunidade, Senhor, de servir essas vidas, ó Pai. Senhor, eu te peço que tu possas nos dar a compreensão do como fazer, do quanto fazer. Manda mais mantendedores, Senhor Deus. Precisamos, Senhor, sim, também de ajuda financeira, porque nada se faz sem recursos, ó Pai. Precisamos, sim, de recursos materiais, de recursos financeiros, mas principalmente de recursos humanos. Manda mais trabalhadores para essa seara, Senhor. Manda mais pessoas comprometidas, manda mais gente guerreira, Senhor Deus, porque nós fomos chamados para uma guerra, Senhor Deus. Nós não viemos aqui a passeio, nós não estamos sendo turistas na Europa, Pai. Nós estamos pagando preço, Senhor Deus. Estamos pagando preço por estar nos confins da terra. Alguns de nós estão nos confins da terra. É assim que às vezes eu me sinto aqui na Finlândia, Senhor Deus. Principalmente quando a temperatura está muito fria. Mas nós amamos a mensagem da cruz, Pai. E por isso nós estamos aqui. Esse é o motivo, Senhor Deus. Nós te louvamos e te agradecemos. E abençoamos também a vida do Glauber, Senhor Deus, do canal Aliança Missões da Europa, da esposa dele, Senhor, de todos os outros missionários que nós temos tido contato e temos crescido e aprendido com a vida deles. Muito obrigada. Que o Senhor possa nos abençoar o restante do nosso dia. E que, conforme a tua vontade, conforme fala em Tiago, se for da tua vontade, estaremos novamente no próximo mês, Senhor Deus. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Né? E vocês quiserem agora aproveitar, tem gente aí deixando contato, vão escrevendo os contatos de vocês. Quem não está ainda no grupo de missões com refugiados, vai lá para o grupo de missões com refugiados. A gente tem lá missionários que estão ativamente no campo europeu, servindo, né? E que é bom que vocês possam conhecer as necessidades desses refugiados. No mês de junho, nós temos o Dia Mundial do Refugiado,
E temos também o Dia Mundial de Oração pelo Refugiado. Yes! Então, mês que vem, vamos lembrar dessa causa, vamos promover isso nas nossas igrejas locais, né? Lembrar disso, né? Vamos colocar lá na agendazinha da igreja de intercessão no próximo mês de junho, orarmos pelos refugiados e pelos missionários que estão trabalhando, né, nessa seara, tá bom? Roberto, que Deus te abençoe. Depois manda notícia no grupo dizendo: estou bem, né? Estou bem, louvado seja o Senhor, estou chegando na Europa. Conta para a gente depois as bênçãos, viu? Tá certo? Amém. Obrigado. Vamos estar Bom, aqui. eu que agradeço a todos Passei o vocês. WhatsApp aí de contato, então a gente mantém contato aí, se Deus quiser vai dar certo. Vai dar certo, sim, em nome de Jesus, tá? E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. A Miriam está com um sorriso tão bonito. Que Deus te abençoe, Miriam. Tá? Então, que Deus possa abençoar vocês. Um lindo dia. Aqui para mim já é tarde. Vou fazer uma caminhada, porque aqui é o sol da meia-noite, quase já. Então, quando dá 10h30 da noite ainda está claro. Então, eu vou fazer já uma caminhadazinha e contemplar a bondade do Senhor, tá certo? Que Deus abençoe a todos e até o próximo mês. Tchau. Até. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. E, Bisa, em breve estaremos juntos, com certeza. Amém. Louvado seja Se o Deus Senhor. quiser. Se Deus quiser.